Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Tiago Romão. Estamos começando mais um vídeo esse que se trata da disciplina de matemática básica, aula 2. Conteúdo esse voltado para os alunos do técnico de administração da Escola Técnica Mônaco. Como já mencionado no vídeo da primeira aula, vídeo direcionado não é um conteúdo todo de matemática, mas direcionado principalmente para os alunos que vão estudar ali a matemática financeira, por exemplo, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aí nosso conteúdo. Nós abordamos agora a nossa aula sobre as grandezas proporcionais, tá? E dentro dessas grandezas proporcionais, a gente tem que entender o seguinte: a maioria dos problemas do nosso dia a dia se relaciona com proporcionalidade, mas envolve grandezas, no mínimo duas, tá? E, em consequência, em face disso, a gente tem que sempre correlacionar e proporcionalizar o que está acontecendo. Por exemplo, a quantidade de combustível gasto por um automóvel vai depender do número de quilômetros que ele percorre. E aí vai envolver um tempo gasto, por exemplo, numa construção, com a quantidade de operários. Repare que há duas grandezas e tem sempre a palavra depende. Depende, e essa dependência ela tem uma relação com proporção, mas principalmente com as suas grandezas, que podem ser diretamente proporcionais ou indiretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Sua definição. Vamos pegar um exemplo. Uma barra de alumínio de 100 metros cúbicos de volume pesa 270 gramas. Nas mesmas condições, uma barra de 200 centímetros cúbicos pesará 540 gramas. E uma de 300 centímetros cúbicos, 810 gramas. E aí, então, a gente pode descrever a seguinte tabela. Se está aumentando o peso de a cada 100 centímetros cúbicos, é óbvio que a proporção do peso consequente será o dobro do peso anterior. E aí, examinando esta tabela, como a gente está fazendo aqui, colocando isso em notação, a gente vai perceber que 270, o quê? 270 o quê? Gramas corresponde a 100 centímetros cúbicos, que é igual a 540, que corresponde a 200 centímetros cúbicos, 810 gramas, 300, que tudo bem ao todo, né, de uma certa forma, a gente pode pegar lá, então, em 500 corresponde o quê? 1.350 gramas. Aí, isso corresponde a 2,7, porque eu dividi cada um desses valores, tem uma relação seguinte, ó, 2,7 o quê? Gramas a cada centímetros cúbico, por exemplo, tá bom? A gente está falando do volume e da massa da barra de alumínio. Então, chamando x a grandeza e o volume de y, podemos dizer o seguinte: a 2,7 corresponde a essa condição dessa grandeza, tá? E aí, ó, dizemos neste caso que as sequências de número 100, 200, 300, 500 e 270, 540, 610 e 1350 são diretamente proporcionais. Ou então que as grandezas x e y são diretamente proporcionais, por quê? 2,7 é a razão ou coeficiente da proporcionalidade, a gente já viu na aula passada sobre proporção e a condição de razão dentro dela, tá? Então, duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais ou proporcionais se os valores correspondentes de x e y são expressos por uma função do tipo y igual a kx, tá? Onde k é o número real constante, desde que seja diferente de zero, porque se eu multiplicar qualquer número a zero, a gente sabe que é zero, tá bom? Gráfico para representar essa função linear. Então, a proporção, pegando o exemplo lá da barra, né, de alumínio, eu tenho aqui, ó, um aumento linear. Partindo da premissa zero, x igual a zero, y igual a zero, eu tenho uma premissa constante linear, tá? Que eu vou manter o quê? 2,7x, qualquer número multiplicado dentro desse contexto. Bom, qual é a propriedade característica? Sendo x1 e y1 e x2 e y2 pares de valores correspondentes de duas grandezas proporcionais, a gente pode escrever da seguinte forma: x2, y2 sobre x2 é igual a y1 sobre x1. E se a gente alternar os valores, significa colocar que x1 sobre x2 também é igual a sobre y1
sobre y2, que vai dar o quê? Uma propriedade características de grandezas totalmente e diretamente proporcionais uma à outra, tá? Números diretamente proporcionais. As sequências de números reais e não nulos, A1, A2, até AN vai depender dessa sequência, e B1, B2 até Bn, dependendo da sequência, são diretamente proporcionais se e somente se K for sempre constante, pegando essa relação que a gente viu aqui, 2,7, que é a razão lá da barra de alumínio. Exemplo de exercício resolvido: o comprimento de uma peça de tecido e seu preço são grandezas diretamente proporcionais? Por quê? Sim, porque se eu multiplicar o comprimento da peça por um número diferente de zero, o preço fica multiplicado por esse número. Ou seja, se eu tenho uma peça de 1 metro de tecido e eu tenho um valor X, se eu pegar e aumentar ou multiplicar o preço desse tecido, vai aumentar também proporcionalmente o preço dessa peça, tá bom? 2. Verifique se são diretamente proporcionais as sequências de números 6, 9, 12, 15, 2, 3, 4 e 5. Então, 6 e 2, 9, 3, 12, 4, 15 e 3 vai dar o quê? Uma constante 3. Por quê? 6 dividido por 2 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 4 dá 3 e 15 dividido por 5 dá 3. Logo, todas essas sequências de números são proporcionais e a razão de proporcionalidade é 3. Os números de sequências 6, 9 e 20, 2, 3 e 6 são proporcionais? 6 e 2, 9 e 3, 26. 6 e 2, teoricamente dá 3. 9 e 3, teoricamente dá 3. 26 não dá 3. Então, não são proporcionais, tá bom? Propriedade dos números proporcionais. Dadas duas sequências de números proporcionais, multiplicando-se todos os elementos de uma das sequências por um número qualquer, desde que seja diferente de zero, a nova sequência vai continuar sendo proporcional à outra. Então, vamos considerar aqui as sequências 5, 7, 9, 15, 21, 27. 15 e 5, 21 e 7, 27 e 9. Logo, essas sequências de números são diretamente proporcionais. Por quê? Multiplicando por 6 os elementos de qualquer uma dessas sequências, ou seja, peguei aqui o 5, multipliquei por 6, peguei o 7, multipliquei por 6 e peguei o 9, multipliquei por 6, eu vou ter o quê? Vão continuar iguais. O que nos mostra que a sequência 30, 42, 54, 15, 21, 27 continuam sendo proporcionais. Multipliquei pelo mesmo número. Está aqui um exemplo. Quais os menores números inteiros proporcionais aos números? 2 e 3, 3 e 4 e 1 e 6. Vamos multiplicar cada um dos números dados pelo múltiplo comum dos denominadores, ou seja, fazendo um MMC, né, de 3, 4 e 6, por exemplo. Tá? Tá aqui, ó, 3, 4 e 6. Então, fazendo um MMC, 2 vezes 2, aí, obviamente, que aqui eu fiz o quê? Divisão, simplifiquei, deu 8. Aqui, teoricamente, achei 9 e aqui achei 2. Então, logo, os números pedidos são 8 e 9 e 2, tá? Então, os menores números inteiros proporcionais a esses números são 8, 9 e 2. Grandezas inversamente proporcionais. Se lá era diretamente, aqui agora é inversamente. Então, por exemplo, uma distância de 1.200 km pode ser percorrida por um avião a uma velocidade de 100 km por hora em 12 horas. Uma velocidade de 200 km por hora em 6 horas, a uma velocidade de 300 km por hora em 4 horas. Significa dizer o seguinte: quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Repare que essa grandeza ela é o que? Inversamente proporcional, ou seja, 12 vezes 100 igual a 6, 12 vezes 100 é igual a 6 vezes 12, igual a 4 vezes 300, 3 vezes 400, que vai dar tudo também no contexto de 1.200, tá? Então, como é que eu encontrei isso aqui? Eu apliquei essa proporcionalidade e entendi que essa equação vai ser o quê? Yx igual a 1.200, ou seja, chamando de x a grandeza de velocidade e y a grandeza de tempo, a gente tem aqui essa condição, tá? Então, vamos dizer então que as sequências 100, 200, 300 e 400 e 12, 6, 4 e 3 são inversamente proporcional nessa condição, já que o fator é 1.200, tá? Então, duas grandezas ou grandezas variáveis são inversamente proporcionais se os valores correspondentes de x e y são expressos através dessa função, desde que
CAE seja diferente, constante e diferente de zero, tá? Propriedade característica, sendo x1, y1 e x2, y2 pares de valores correspondentes e inversamente, a gente pode escrever dessa forma aqui. E eles são inversamente proporcional quando a razão entre os dois valores de uma delas é igual ao inverso da razão com a outra, tá? Mantendo, inclusive, K constante, beleza? Então, exercício aqui resolvido. Um número de dias gastos na execução de uma obra é direta ou inversamente proporcional ao número de dias empregado na obra e por quê? Bom, é inversamente proporcional porque se a gente multiplica o número de máquina por um número diferente de zero, é óbvio que o número de dias para execução vai ser dividido por esse número. Ou seja, o que ele quis saber? Ó, o número de dias de gasto na execução vai depender do número de máquinas empregadas. Se eu emprego mais máquinas, diminui mais o dia, tá? Verifique se são ou não inversamente proporcionais à sequência de números. Então, 2, 3, 6 e 10 e 45, 30, 15 e 9. Então, pegando e resolvendo a letra A, 2 vezes 45, 3 vezes 30, 6 vezes 15, 10 vezes 9, o total vai dar 90, se eu multiplicar cada um desses valores. São, então, inversamente proporcionais e o fator de proporcionalidade é 90. Já na letra B, aplicando, não é. 2 vezes 40 está diferente e, teoricamente, 5 vezes 30. Então, não são proporcionais, tá? Divisão de proporcional, que é a regra de sociedade. Então, suponhamos que, numa divisão proporcional, Antônio, José e Pedro eles tenham se associado para comprar um terreno de 60 mil e o Antônio entrou com 30, José com 20 e Pedro com 10. Então, algum tempo depois, eles venderam por 90 mil. Então, qual é a parte de cada um que vai caber a eles? Por conversão, a gente pode achar esse quociente. Vendi por 90 mil e 60 mil que foi comprado, eu acho o coeficiente de 1,5. Pega aquele valor que ele entrou, multiplico, acho 45. O José entrou com 20 mil, multiplico por esse quociente 30 mil. Pedro entrou com 10 mil, multiplico pelo coeficiente de 1,5, 15 mil. Então, escrevendo significa dizer o seguinte, que se eu entrei com 45 mil sobre 30 mil, que é o que o Antônio entrou. 30 mil José vai receber porque entrou com 20 mil e 15 mil, que é o que vai receber Pedro por 10 mil que ele entrou, tendo uma constância de 1,5, que é o coeficiente do preço de venda, tá? Então, a característica é a seguinte, a igualdade entre essas razões que os sócios vão receber são números proporcionais e eles são divididos em 3 partes proporcionais por conta do coeficiente, tá? Dividir um número em partes proporcionais a vários outros números dados é decompor em parcelas que vão proporcionar esses números e encontrar o valor ideal, tá? Então, pessoal, esse conteúdo obviamente foi menor. A gente vai entender melhor na nossa live, na nossa próxima semana, ok? Então, galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e falou!